Vamos iniciar? Vamos orar a Deus? Deus grandioso, nós te louvamos por mais um dia de vida. Que demos glórias a Ti, Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, pelo Seu sustento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus grande, todo-poderoso, um Deus insondável, Pai, um Deus absoluto, um Deus que nos chama para uma aliança, Pai. Te louvamos porque é o Senhor que nos sustenta diante da nossa fraqueza, diante das nossas imperfeições. Te louvamos, Pai, porque a cruz de Cristo é totalmente eficaz para nos resgatar dos nossos pecados, nos purificar, Pai, e nos conduzir em santidade. E que em nome de Jesus, Pai, nós nos empenhemos no exercício da oração, reconhecendo que somos limitados quanto a isso e precisamos do socorro do Espírito Santo. Por isso nós suplicamos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós já tínhamos anunciado lá atrás, né? Hoje, sendo a última quarta-feira do mês, nós nos voltaremos de forma especial para orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Então nós faremos uma meditação sobre essa verdade bíblica, né? Depois nós clamaremos para que Deus venha nos abençoar, porque nós devemos entender que se Deus abençoa os nossos governantes, consequentemente nós seremos abençoados, né? Mas se Deus trouxer juízo para os nossos governantes, consequentemente nós também sofreremos por causa disso. E na outra quarta-feira que nós falamos sobre a liderança, né, sobre os governantes, nós vimos que é dever do cristão orar por esses homens, né? É dever do cristão interceder por eles, rogar pela misericórdia, pela graça. Nós não devemos escarnecer esses homens, nós não devemos fazer chacota deles, mas clamar ao Senhor, né? Clamar para que Deus intervenha, para que Deus abençoe, traga justiça, conduza as decisões, os passos deles. Hoje nós iremos não olhar para a liderança em si, mas olhar para nós como povo de Deus, porque nós devemos entender que nós somos cidadãos, e nós temos uma dupla cidadania. E por causa dessa dupla cidadania, nós devemos nos envolver nesses dois governos, vamos dizer assim, né? Nós devemos entender que nós temos o privilégio de pertencer não a um país ou a uma cidade, mas nós vemos a partir das Escrituras que o crente, ele vive em dois reinos. Ele vive no reino presente, mas também no reino celestial, né? E nós estamos caminhando nesses dois reinos. Então, em ambos os domínios, existem deveres desses cidadãos e existem também os privilégios desse cidadão. E nós devemos entender que nós vivemos nesses dois reinos. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 21, onde o próprio Jesus Cristo ele apresenta essa verdade destes dois reinos, né? Nós podemos inferir isso. Mateus 22, 21, que diz assim: responderam de César. Então lhe disse, ou Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, para o reino presente é exigido algo de nós, né? E para o reino celestial é exigido algo de nós. Agora, o que é exigido de nós neste reino terreno, né? Nessa cidadania terrena? Abra sua Bíblia em Romanos 13. Romanos 13, dos versos de 1 a 7. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, há uma exigência aqui de que nós devemos nos sujeitar às autoridades. E por que nós devemos nos sujeitar? Porque eles são poderosos? Não, porque eles são ministros do Senhor, né? Porque foi Deus que os colocou ali. E com esse entendimento é requerido de nós olhar para estes homens e nos submetermos a ele. E interessante que essa submissão ela vem com o objetivo de não trazer mal para nós. Porque se nós desobedecermos às autoridades, consequentemente nós seremos punidos. Então, é exigido de nós a obediência. É exigido de nós olharmos para esses homens como ministros de Deus. Então, assim como Deus traz maldição para aqueles que descumprem a sua lei, traz bênção para aqueles que cumprem a sua lei, consequentemente, as autoridades superiores trarão punição para aqueles que desobedecem e trarão benécias para aqueles que cumprem a lei, né? E nós somos chamados a sermos cumpridores da lei, entendendo que as autoridades elas não têm o poder em si, mas elas foram instituídas por Deus. E como um cidadão terreno, nós devemos obedecer, pagar tributo, pagar o imposto, né? Dar respeito, dar honra para estes homens, tá bom? Eclesiastes 8:2, abra sua Bíblia, por favor. Eclesiastes 8:2 diz assim: Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Veja que interessante, meus irmãos, não apenas em Romanos, mas aqui em Eclesiastes, o princípio da sujeição às autoridades nunca é de forma final por causa das autoridades, mas é sempre por causa de Deus. É olhando para Deus que nós nos sujeitaremos às autoridades, seja ela rei, seja ela um político, seja ela quem for, porque nós devemos entender que foi Deus que colocou essas pessoas ali, que elas representam Deus ali, e por isso nós devemos nos submeter a elas. Em Tito 3:1 diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. E interessante aqui que a palavra de Deus ela traz uma abrangência quanto a sistemas políticos, né? Nós devemos nos sujeitar aos reis, nós devemos sujeitar às autoridades, seja ela quem for, nós devemos nos sujeitar aos governantes, ou seja, nós não vemos aqui um princípio bíblico dizendo, olha, a forma correta de governo é a monarquia, né? Ou a democracia, etc. e tal. Independente de como for, é exigido do cristão, do cidadão celestial, que ele se submeta às ordens ou leis terrenas, por causa do Senhor. Em 1 Pedro 2,13 diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra,
Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Mais uma vez, o chamado à submissão às autoridades, às instituições humanas, por causa não dos homens, por causa do Senhor. Isso é exigido de nós, dos cidadãos. Nós devemos obedecer. É claro que um parênteses aqui, né? Obedecer se os líderes, né? Se os governantes estiverem governando de forma correta, né? Não estiverem interferindo no princípio bíblico, né? Se o governo estipular que nós devemos, que está proibido o casamento monogâmico, né? Ou o casamento heterossexual, nós devemos nos colocar contra isso, porque isso vai contra a palavra de Deus, né? Ou seja, o chamado à obediência ao governo é enquanto o governo estiver caminhando a partir dos princípios bíblicos, né? Se o governo se desviar das verdades eternas, nós devemos obedecer primeiro a Deus do que aos homens, né? E, paralelamente a isso, nós vemos que os nossos irmãos lá do passado, e mesmo diante de um governo duro, pesado, difícil, eles foram obedientes. Eles se sujeitaram a este governo. Por exemplo, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 37. Atos 16, 37. Diz assim: Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se submete às autoridades, mesmo eles sendo a ação sendo injusta, mesmo o próprio princípio da justiça romana não estando sendo cumprido, não estar sendo cumprido, eles ficaram ali e depois eles chamaram a justiça romana para que fosse aplicada. Eles se sujeitaram, eles apresentaram os deveres, até mesmo os privilégios de serem cidadãos romanos. Depois, no capítulo 22, você pode acompanhar aí, capítulo 22, versículo 25 a 29, diz assim: quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Então o apóstolo Paulo apresenta os seus privilégios de ser um cidadão romano para que fosse aplicado a lei, para que a lei acontecesse ali sobre a vida do apóstolo Paulo. E é interessante, meus irmãos, que o princípio norteador que nos conduz para a obediência, para nós caminharmos sobre os privilégios e até mesmo sobre os deveres dessa cidadania terrena, não é essa cidadania em si. Ou seja, o que me conduz a ser um cidadão correto não é este mundo presente. É justamente a certeza de que nós somos cidadãos do reino celestial. E essa é uma garantia eterna. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 20.
Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por mais que o apóstolo Paulo fosse um cidadão romano, por mais que nós somos cidadãos brasileiros, santamarienses, paranaenses, manauaras, nós temos a plena consciência que a nossa verdadeira, suprema cidadania é a cidadania celestial. E por ter a certeza de que este reino celestial é um reino eterno, que está acima deste reino terreno, aquilo que nós teremos na eternidade é maior e superior do que nós enfrentamos aqui. Em Hebreus 13:14 diz o seguinte: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou seja, nós não nos fixamos nesta cidadania presente, terrena, nós almejamos, nos empenhamos, dedicamos com aquilo que está prometido na eternidade, que é a cidadania eterna. E isso que traz a segurança para o nosso coração. Em Lucas 22:29 diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja a segurança, a certeza que o próprio Jesus Cristo apresenta para os seus concidadãos. Ele diz: olha, vocês assentarão comigo, vocês comerão comigo, vocês beberão comigo. Meus irmãos, que privilégio é termos a consciência que estaremos assentados do lado, na mesa do rei. Que privilégio, nem todos, né? Mas que privilégio seria sentar à mesa do presidente, seja qual for, né? Pode ser o pior dos presidentes, mas que honra, que glamour, né? Você está ali diante da maior autoridade da nação. Meus irmãos, futuramente nós estaremos diante da maior autoridade do universo. E é isso que conduz o nosso coração para sermos obedientes, conforme vimos anteriormente, às autoridades terrenas. Não são elas em si, mas é a autoridade superior que é Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios 2:19 diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meus irmãos, a nossa verdadeira cidadania não é a terrena, é a celestial, é a eterna. A nossa verdadeira cidadania não está aqui presente. Nós temos essa dupla cidadania, mas a verdadeira, a real, a que nós devemos buscar plenamente é a cidadania eterna. E por termos essa consciência, consequentemente, nós sejamos obedientes, nós nos submetemos, nós ajudamos, nós nos empenhamos a essa cidadania terrena. E também nós intercedemos para que estes líderes terrenos sejam bons, para que nós sejamos abençoados. Então, meus irmãos, por entendermos esta dupla cidadania, por entendermos que a nossa verdadeira cidadania é a cidadania eterna, nós podemos buscar ao Senhor para que Ele nos abençoe aqui neste tempo e também traga segurança, traga guarida ao nosso coração para que enfrentemos estes tempos maus, para que busquemos ao Senhor, intercedemos a Deus em favor dos líderes religiosos, mas em todos os momentos, nossos olhos voltados para a eternidade. Voltando para o momento do dia pelo qual nós assentaremos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cearemos com Ele, desfrutaremos do seu banquete e, consequentemente, julgaremos o povo, julgaremos todos com Jesus Cristo. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos capacite para sermos cidadãos corretos terrenos e que almejemos cada vez mais esta entrada nesse novo reino, que é o reino celestial. Em nome de Jesus, amém.